Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, tudo bem? Estamos reunidos, eu aqui na minha casa, você aí na sua, e a igreja espalhada em seus lares, formada em seus lares, para mais um culto online, mais um culto doméstico. Seguimos na nossa quarentena. E nessa noite eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre o tema É pra frente que se anda. Filipenses, capítulo de número 3, os versos 13 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Amém? É para frente que se anda. E nós chegamos aí, meus irmãos, já ao 16º dia do ano. E parece que o ano começou ontem, não é? O ano ele voou e esse ano de 2020 ele está um ano muito diferente, porque apesar de parecer que o ano voou, 116 dias já passaram, né? Praticamente aí 1/3 do nosso ano já foi embora. Na prática mesmo, o nosso ano ainda nem começou, né? Nós estamos aí de quarentena desde o mês de março e o ano parece que ele não caminha, mas caminhou, né? A grande verdade é que caminhou. E nós precisamos olhar para frente e caminhar para frente. Parece que a quarentena travou todo mundo está aí preso, tentando enxergar alguma coisa, olhando para o passado, esperando alguma coisa acontecer, mas nada vai acontecer. Nós precisamos olhar para frente, precisamos seguir para frente. Parece que foi ontem que nós vivemos a virada do ano 2019 para 2020, fizemos planos, fizemos talvez promessas para Deus, promessas para nós mesmos, mas não foi ontem, né? 116 dias já foram embora. E parece que a gente não consegue ou ainda não conseguiu inaugurar o nosso ano novo. Parece que a gente ainda não conseguiu inaugurar esse ano de 2020. E quais foram os planos que você fez para esse ano de 2020? O que você ainda não colocou em ação para o ano de 2020? E no texto que nós lemos de Filipenses, no capítulo 3, nos versos 13 a 14, o apóstolo Paulo ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Daqui a pouco essa quarentena ela vai passar, esse vírus ele vai passar, e não adiantará nós ficarmos com a nossa mente presa naquilo que não aconteceu nesse período. Não adiantará ficarmos com a nossa mente, a nossa visão presa ao vírus, à quarentena, a 2 meses perdidos do ano praticamente. Não. Precisamos ter esse olhar de Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo sabia que ele não queria ficar onde ele estava. Paulo ele não queria permanecer como ele estava, mas Paulo ele queria melhorar sempre. Paulo ele queria avançar sempre. E por isso ele diz no versículo de número 14, prossigo para o alvo. Meus irmãos, o segredo do sucesso para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, é termos um alvo e prosseguirmos na direção desse alvo. E eu pergunto para você nessa noite, você tem alvos? Esse ano de 2020 não está perdido não, né? Olha para mim, presta atenção nisso que eu estou falando com você nessa noite, porque isso é muito importante. Tira da sua cabeça a ideia de que 2020 está perdido. 2020 não é um ano perdido. Deus ele pode fazer muita coisa ainda na sua vida nesse ano de 2020. Apesar desses 2 meses aí praticamente perdidos do ano, 2020 pode sim ainda ser o melhor ano da sua vida. Você tem alvos, então não perca os seus alvos de vista. Não deixe uma crise como a que nós estamos vivendo
passageira apagar da sua mente aquilo que você almeja, aquilo que você sonha. Você tem metas, então corra atrás dessas metas, porque o ano não acabou. A gente que vive aí, né, nas redes sociais, a gente vê muitos memes, muitas coisas, e tem muita gente dizendo assim, 2020 já deu, pode trazer 2021, vamos pular. Não! 2020 não deu nada. 2020 ainda tem muita coisa para oferecer para nós e muita coisa boa. E nós precisamos de visão, fé, alvo, foco, para nós conseguirmos viver ainda coisas boas nesse ano de 2020. O que você tem feito para alcançar os seus alvos, os seus planos para esse ano? Todos nós precisamos de metas, todos nós precisamos de sonhos nas mais diversas áreas da nossa vida. Você tem que ter metas para a sua vida espiritual, para a sua vida profissional, para a sua vida familiar, para a sua vida financeira. Você precisa ter metas pequenas para essa semana. Você precisa também ter metas medianas, talvez da agora até dezembro. E você precisa ter metas grandes para daqui 5, 10, 15, 20 anos. Uma vida sem metas é uma vida sem direção. Alguém já disse que quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar está bom. Mas nós não somos assim. Nós temos direção na nossa vida. Nós temos objetivo na nossa vida. Nós temos sonhos, metas. Nós temos um caminho para nós seguirmos. Eu me lembro, meus irmãos, que alguns anos atrás, eu viajei com minha esposa, né? Fomos lá para Petrópolis. E na hora de vir embora, eu nunca tinha ido para aquele lado dirigindo. Nós fomos e voltamos na mão do GPS. E na hora de vir embora, eu não conhecia muito o caminho. E eu me distraí, eu parei de prestar atenção no GPS. E de repente eu fui para o lado errado, né? Eu não queria ir para o Rio de Janeiro. E eu comecei a ir para o Rio de Janeiro. Errei o meu caminho na hora da volta. E é interessante, meus irmãos, que tudo isso aconteceu por um minuto de distração. E é por isso que nós precisamos de foco, de concentração, porque a nossa vida é exatamente como uma viagem de carro. Precisamos estar atentos e entendermos que nós estamos na estrada. O homem, ele sempre quer saber para onde ele está indo quando ele viaja, não é? Atualmente eu uso GPS. Nos tempos passados a humanidade já usou mapas, bússolas, até as estrelas já nos guiaram nas nossas viagens. Mas e na vida? Como que nós nos guiamos na viagem da vida? Como que nós nos direcionamos na caminhada da vida? Como saber se nós estamos caminhando na direção certa em nossa vida, na direção certa espiritualmente falando? Como saber se nós estamos na direção certa na nossa vida profissional? Como saber se nós estamos na direção certa na nossa vida familiar, na nossa vida financeira? E lendo as palavras do apóstolo Paulo, nós descobrimos algumas coisas a respeito disso, para sabermos se nós estamos na direção certa. Em primeiro lugar, Paulo ele nos diz que é para frente que se anda. Versículo de número 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Quanta gente não chega a lugar algum porque só sabe andar em direção ao passado. Só sabe andar olhando para trás. A mente, os olhos estão virados para frente, mas a mente está virada para o passado. Estão apegadas aos erros do passado. Estão apegadas a quedas do passado. Estão apegadas a frustrações do passado, a coisas que não deram certo, a decepções, a mágoas, a fracassos do passado. Há muita gente, meus irmãos, apegadas a traumas do passado, a crises do passado, ao que é velho. Resumindo a coisa, há muita gente presa àquilo que é velho. E é por isso que o apóstolo Paulo ele diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ou dizendo num português muito mais próximo ao nosso, deixando as coisas para trás, eu avanço para frente, eu vou para frente.
E o que eu quero dizer para você nessa noite é: deixa o seu passado no passado. Não dá para alcançarmos o passado já foi. O passado foi ruim? Paciência, paciência. Não é só o seu passado que foi ruim, o de muitas pessoas foram ruins, o de todos nós aconteceram coisas ruins, mas já passou. E Deus ele tem algo novo para você, Deus tem algo novo para você no presente e no futuro, Deus tem algo novo para você agora. Um grande matemático chamado Arquimedes, ele disse que duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, olha, ou você vai viver o presente ou você vai viver o passado. Não dá para você ter na sua mente o passado e o presente no mesmo lugar. Não dá, é impossível. Então guarde isso. Nessa noite é para frente que se anda. Esqueça o passado. Deixa para trás aquilo que você tem que deixar para trás. Segundo, assim como Paulo ele nos ensina que é para frente que se anda, Paulo ele também nos ensina que é para cima que se olha. Versículo de número 14, ele diz assim: pela vocação de Deus em Cristo Jesus. Você não vai chegar a lugar algum, você não vai sair do lugar enquanto não olhar na direção certa. E olha, a direção certa é para cima. Olhe para Deus, olhe para Cristo, olhe para o Espírito Santo e Ele vai dar uma direção para você. Como eu disse para você, numa viagem passada, há alguns anos atrás, eu me perdi na estrada porque eu tirei os olhos do GPS. Mas logo quando o GPS começou a acusar e a dizer para mim que ele estava indo para o Rio de Janeiro e eu percebi que não era para o Rio que eu queria ir, eu voltei a minha visão para a tela do GPS e eu percebi que haviam alguns desenhos, né, algumas setas no GPS que são caminhos aos quais eu deveria ter seguido. E olha só, eu não tinha seguido. Eu havia ignorado as instruções do GPS e por isso eu fui para o lugar errado. Por isso eu peguei a estrada errada. E talvez você sinta que está andando para trás ou na direção errada. Olha, talvez Deus está te dando direção, Ele está te mostrando um lado, mas você está indo para o outro. E qual é o resultado disso? Os irmãos, perda de tempo. Naquela viagem, por exemplo, eu perdi mais de 30, 40 minutos mais ou menos de viagem pelo um simples fato. Eu tirei os olhos da direção, daquela voz que estava me guiando, que era o GPS. Eu tirei os meus ouvidos, eu tirei os meus olhos daquilo que estava me dando direção. E o que eu ganhei com isso? Na verdade, eu perdi tempo de viagem. Precisei retornar. Erros desnecessários por causa de uma distração. E assim acontece também na nossa vida espiritual. Olha, quanta coisa desnecessária nós vivemos porque nos distraímos em relação à voz de Deus. Deus está nos guiando. E olha, nesse ano de 2020, o Senhor ainda está nos guiando. Não pense que a pandemia parou as coisas lá no céu, não. Presta atenção nisso, isso é importante, hein? A pandemia pode até ter travado as coisas aqui embaixo na terra. Pode até ter parado a sua empresa lá onde você trabalha, pode ter parado a faculdade lá onde eu estudo, mas essa pandemia não parou o céu, não. Deus ele está muito atento às coisas que estão acontecendo aqui e Ele não está inoperante, Ele está disposto a nos dar direção. Ele não quer que a gente perca tempo, então nós não podemos nos distrair da voz de Deus. A voz de Deus continua viva e direcionando a nossa vida no meio disso tudo que nós estamos vivendo. Não perca tempo, não se estresse, não erre, mas mantenha os seus olhos em Deus, os seus ouvidos abertos à voz de Deus, à orientação de Deus, à direção de Deus. Nós precisamos ter foco. O poder está no foco. Quando você tira a carteira de moto, né, quando você vai se habilitar para pilotar moto, a prova é uma prova muito difícil, né? Se você anda de moto, você sabe que a prova é difícil.
Mas a prova é composta de etapas, e há uma etapa na prova de motociclista que ela é a vilã, a parte mais difícil, não é? Que é você andar de moto por cima de uma prancha, não é? Há uma prancha enorme, muito estreita, um pouquinho mais larga que o pneu da moto, e você precisa subir naquela prancha, ela tem aí seus 3 dedinhos de altura, e você precisa andar em cima daquela prancha de uma ponta a outra. E a grande questão, meus irmãos, é que muitos motociclistas caem ali e reprovam porque ficam olhando para a prancha, e aí acabam desequilibrando e saem da prancha, saem do caminho e caem. Muitos levam tombos mesmo e caem. Mas o segredo de você ir de uma ponta a outra está em você iniciar a prancha, tirar os olhos da prancha, esquecer o que está atrás, esquecer o que está no lado, aos lados, olhar para a outra ponta da prancha, fixar a sua visão na outra ponta da prancha e simplesmente acelerar a sua moto, acelerar. E quando você percebe que você já foi de uma ponta na outra porque você estava com seus olhos presos a um ponto. Isso é foco. O foco, ele traz para você direção. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 14, nos fala exatamente sobre isso. Precisamos olhar para o ponto certo. Quer prosperar? Ande para frente. Esqueça o passado. Não se distraia. Olhe para Deus. Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 14. Não se desviem por menos que seja. Não se desviem por menos que seja. Por menor que seja a distração, não se desvie de nenhum dos mandamentos que hoje eu vos dou. Nós não podemos nos desviar nem um pouquinho da palavra de Deus. Nós não podemos nos desviar nem um pouquinho do Senhor, dos caminhos do Senhor, dos seus ensinamentos. Olhe para frente, mas olhe também para cima. E em terceiro e último lugar, Paulo ele nos ensina que é para frente que se anda, para cima que se olha, mas também ele nos ensina que é lutando que se conquista. Versículo de número 14 ainda, Paulo ele diz, pelo prêmio. Pelo prêmio. Ele está lutando pelo prêmio, ele está caminhando pelo prêmio, ele está mantendo a sua atenção pelo prêmio do Senhor. Paulo ele diz que está disposto a avançar, olhando para Cristo, buscando o prêmio. Mas ele sabia que não havia prêmio sem luta. Não há. Não existe prêmio sem luta. Você não vai conseguir sair da onde você está, você não vai conseguir crescer, vencer, se você não lutar. Nada cai de graça no seu colo. 2020 está aí meio parado, mas o ano não acabou. Muita coisa boa ainda pode acontecer para você nesse ano, mas se você ficar parado, não vai acontecer. Lute andando para frente, lute olhando para cima, porque tem muita coisa boa ainda nesse ano de Deus para nós, para minha vida, para sua vida, para sua família, para nossa igreja. Deus ele está com você e é Ele quem te guia, te fortalece, mas Ele espera também que você lute. Ele espera também que você combata. E Ele não vai fazer por você nada daquilo que você pode fazer. Deus ele age na nossa vida naquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós podemos fazer ainda nesse ano, Deus ele não vai fazer por nós. Ele vai trabalhar naquilo que é sobrenatural na nossa vida, naquilo que nós não podemos fazer. E Paulo ele descobriu isso. E você nunca viu Paulo fugindo de uma luta, você nunca viu Paulo transferindo para Deus responsabilidades.
pertenciam a ele mesmo. Aquilo que Paulo podia fazer, ele fez. Ele só esperou de Deus o sobrenatural, aquilo que não estava ao seu alcance. E olha, eu pergunto para você nessa noite: você quer avançar? Pergunto para você nesse dia: você quer avançar? Você quer sair da posição em que você está agora? A posição que você está talvez já faz muitos anos, muito tempo, em que você olha para você mesmo e pensa assim: poxa, eu preciso avançar, eu preciso sair dessa situação, eu quero coisas novas na minha vida. Você quer alcançar lugares novos? Então esteja pronto para lutar por aquilo que você almeja. Amém? Amém? Eu acredito que 2020 está sendo um ano muito diferente, né? Um ano muito polêmico, um ano muito estranho, onde muitas pessoas estão dando o ano como perdido, mas saiba que você pode testemunhar de Deus, e você vai testemunhar de Deus, que 2020 pode ter sido um dos piores anos para o mundo, mas será um dos melhores anos da sua vida, para você poder testemunhar às pessoas que Deus está com você. Nós testemunharemos como aquele povo hebreu que estava no meio do Egito, onde o mundo inteiro estava passando grandes dificuldades, mas eles estavam em paz e tranquilos. Por quê? Porque eles estavam no Egito? Não, porque Deus estava com eles. Ainda que o mundo inteiro estivesse sofrendo, eles estavam em paz. Havia paz ali no Egito, no meio do povo de Deus, do povo hebreu, porque Deus estava com eles. E nesse 2020, ainda que o mundo inteiro esteja sofrendo, olha, nós estaremos em paz, porque o nosso Deus está com a sua igreja, guardando, provendo, protegendo, zelando. É lutando que se conquista. Concluindo, meus irmãos, quais são as desculpas que você pode estar dando para não sair do lugar, para estar sempre naquela velha zona de conforto? Não fique dando desculpas para Deus. É para frente que se anda. Ah, pastor, mas é tão difícil. É tão difícil, são tantas coisas que me impedem de avançar, de sair da onde eu estou, da posição em que eu me encontro. Não fique dando desculpas para o Senhor, avance na direção dele. Abraão, ele poderia ser considerado velho demais. Isaac poderia ser considerado sonhador demais. Jacó poderia ser considerado por muitos trapaceiro. Moisés poderia dizer, né? Muitos poderiam dizer a respeito de Moisés que ele não sabia falar. Muitos poderiam chamar Gideão de medroso, Sansão de mulherengo, Raabe de prostituta. Muitos poderiam dizer que Jeremias era jovem demais. Muitos poderiam dizer que Davi foi um homem adúltero e assassino. Muitos poderiam dizer que Isaías ele era um homem de lábios impuros e que pregou nu pelado. Muitos poderiam dizer que Jonas era um homem que vivia fugindo de Deus. Muitos poderiam dizer que Noemi era uma viúva desamparada. Muitos poderiam dizer que Jó perdeu tudo aquilo que ele tinha, que ele era um rico que havia se tornado pobre. Muitos poderiam dizer que João Batista era um camarada extremamente esquisito. Muitos poderiam dizer que Pedro negou a Cristo. Muitos poderiam dizer que os discípulos duvidaram da ressurreição de Cristo. Muitos poderiam dizer que Marta se ocupava demais, se preocupava demais. Muitos poderiam dizer que Maria Madalena tinha sido possessa e também uma prostituta. Muitos poderiam dizer que a mulher samaritana ela havia se divorciado muitas vezes. Muitos poderiam dizer que Zaqueu era pequeno. Muitos poderiam dizer que Timóteo era um homem com muitas doenças. Muitos poderiam dizer que Paulo ele tinha matado crentes. Muitos poderiam dizer que Lázaro já tinha sido morto. Mas nada impediu esses homens e mulheres de saírem do lugar aonde eles estavam. De sair de um extremo e chegar ao outro. De ter uma mudança radical de vida. Por quê? Porque Deus estava com eles. E eu acredito que esses homens e mulheres que eu citei aqui não tiveram vidas perfeitas.
assim como eu não tenho, assim como você não tem. Viveram coisas difíceis como nós estamos vivendo esse ano tão diferente. Mas todos esses homens e mulheres venceram, avançaram numa vida de profundidade com Deus, porque deixaram as desculpas de lado e tão somente deram passos em direção ao Senhor. Para frente que se anda, para cima que se olha, é lutando que se conquista. E foi assim que cada um desses homens e mulheres conseguiram viver coisas extraordinárias em suas vidas. Então não deseje permanecer como você está. Ah, pastor, mas a minha vida está muito boa, zona de conforto. Em relação à vida espiritual, ela pode sempre ser melhor. A sua vida espiritual só será perfeita quando você receber o seu corpo glorificado. Isso, olha, é depois da morte. Todos esses que eu citei avançaram, cresceram, prosperaram, porque mesmo após um passado ruim descobriram que é para frente que se anda, é para cima que se olha, é lutando que se conquista. E eu pergunto para você hoje, você está pronto para isso? Você está pronta para isso? Ouça esse louvor e após esse louvor nós voltamos com a oração deste fim de reflexão. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Sou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me
Senhor Deus, Pai amado, nós glorificamos o nome do Senhor, ó Pai. Muito obrigado pela palavra que vem ao nosso coração nesse dia de hoje, ó Pai. Muito obrigado porque nós podemos estar diante da sua palavra e o Senhor dá uma direção aos seus filhos. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, ó Pai. Que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai. Esse ano de 2020, onde muitas pessoas estão pensando que esse ano é um ano perdido, ele não é. Onde muitas pessoas estão olhando para suas próprias vidas, estão se enxergando travados, parados, ancorados, ó Pai, sem um futuro. Muitos já estão desejando que o próximo ano chegue logo. Mas não, Senhor, nós cremos que esse ano ainda promete, ó Pai, trazer coisas extraordinárias do Espírito Santo do Senhor para as nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, a deixarmos de viver olhando para o passado, ó Deus, pois é para frente que se anda, Pai. Nos ensine, ó Pai, a olharmos para o Senhor, é para cima que se olha, e nos ajude, ó Pai, a combater as lutas que têm se levantado, ó Pai, porque é lutando que se conquista, e nós conquistamos não por causa do nosso próprio braço ou própria força, mas é porque o Senhor está conosco, e o Senhor é a nossa força e a nossa proteção. Louvado seja o Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus esteja abençoando sua vida, abençoando a vida da sua família, que essa palavra ela realmente não volte vazia, mas que ela, como uma sementinha, ela produza frutos e frutos espirituais na sua vida. E que esses frutos se tornem uma árvore gigantesca que promova ainda mais frutos, mais frutos, mais frutos. Vamos para frente? Vamos avançar? Eu acredito que abril, maio de 2020 não é o fim. Muita coisa boa ainda vem aí pela frente. E eu creio nisso, que você ainda vai se lembrar que 2020 foi um dos melhores anos da sua vida. E que Deus te abençoe. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. E que agora o amor de Deus nosso Pai e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém